Portanto, olha a plaquinha aí. Eu caminhando lá nesse parque, a placa tava lá, ó. Atenção, área de risco para febre maculosa. Fica atento à picada do carrapato, transmissor da doença. Hoje eu ia olhar para essa placa diferente. Na época eu sabia, óbvio, que era febre maculosa, mas a gente não tem a dimensão, digamos assim, porque não é do dia a dia da gente, né, lidar. A orelha de livro para falar sobre a doença, porque não é de alta incidência, mas é de alta letalidade. E aí a gente começa a entender o risco. Então, quais são os lugares de risco para adquirir febre maculosa? Então, vamos lá. Parques, praças, fazendas, pastos, matas, principalmente pastos, né, gramados altos, pesqueiros, as vegetações das margens de rios, córregos e lagoas. E locais onde nós percebamos a presença de capivaras e cavalos, principalmente que, como eu falei para vocês, são os hospedeiros amplificadores intermediários mais frequentemente associados ao carrapato estrela e suas subespécies, né? E as suas espécies desse grupo. Então, é muito importante considerar isso eu vou falar de prevenção também, né? Vocês conhecerem isso, e não só também os lugares de risco, mas no Brasil, quais são os estados? Eu vou falar sobre isso mais à frente, tá? Vamos escolher outro aqui. Vou chegar lá nesse negócio de onde são os estados. Ó, prestem atenção aí. O lugar onde circula o hospedeiro, então vamos dizer que a capivara está passeando na beira do rio e entra também nessa área de folhagem, e justamente locais onde se acumula a vegetação e folhas sobre o solo, como nessa foto aí, são os lugares de risco. Aí você vai lá e se embrenha no meio do mato, se deita no meio do mato, faz um piquenique nesse lugar aí, e de repente é aí onde você adquire o carrapato, tá? Então, é muito importante entender isso, porque, por exemplo, um gramado baixo de uma área aberta, não próxima a matas, e que não tenham esses animais por perto, o risco é baixo. Mas um parque onde tem capivara e tem isso aí, você não vai se embrenhar no meio do mato para se deitar lá e tomar um banho de natureza, né? Então, é importante saber isso. E também considerar essa questão, fui fazer uma aventura no meio do mato, em Joaquim Egídio, que foi o local aí dessa ocorrência, nessa fazenda houve essa festa, e essas pessoas provavelmente se contaminaram lá. Por coincidência, minha irmã casou numa fazenda ao lado, no mês de junho do ano passado, julho, e a gente, graças a Deus, escapou, mas também porque a gente não foi entrar no meio do mato, não tinha mato alto, mato baixo, o passeio era todo limpinho, a gente sequer via animais. Então é um pouco isso, né? Essa questão do risco, de avaliar esse risco. Então, o lugar de pegar isso, mas eu estou andando no parque só no passeio. Não tem um risco alto aí, né? Então é claro que diante de uma época de maior circulação, pode-se restringir o acesso a certas áreas. Mas, regra geral, eu mesmo já caminhei inúmeras vezes por esse parque e nunca aconteceu nada, né? Esse que tem a plaquinha do slide anterior. Deixa eu mostrar o último aqui dessa parte 4. Então é isso que eu quero mostrar. Você está no parque, tá? E olha o caminho que você está caminhando, não tem problema. Agora, se você fosse deitar no meio do mato, aí é outra história, tá? Lembrar que se não houver a introdução do animal dentro de casas, prédios, ou seja, você foi lá para o parque com seu animal, soltou ele e ele ficou chafurdando nessa área de folhagem ali durante muito tempo. Aí sim pode ser introduzido o carrapato dentro de casa. Mas, regra geral, ele não infesta o interior de casas e prédios, ele está lá na natureza, tá? E também não permanece em asfalto, casamento ou solo exposto ao sol. Inclusive, esse é um dos motivos que a temperatura que o carrapato tem de preferência é uma temperatura temperada e não um clima, por exemplo, do semiárido aqui nordestino. Por isso que não é tão incidente aqui. Como eu falei, é preciso de uma espécie de conjunção ecológica para facilitar o aparecimento desses animais, tá? Do carrapato
e até dos seus intermediários, ok? Então ficou claro os lugares de risco. Claro que eu tentei explicar muito para o povo não estar desesperado. Daqui a pouco está todo mundo trancado dentro de casa sem levar os meninos para tomar vitamina S nos lugares certos, do jeitinho certo, você entendendo. Ó, viu uma placa de risco, você não vai deixar a criança solta ali, né? Agora, você vai para um parque aberto, por exemplo, tem lá no Ibirapuera? Muito provavelmente não. Né? Então, não sei, na verdade eu não sei se tem capivara lá no Parque Ibirapuera, mas às vezes que eu fui lá eu não vi placa dizendo que era área de risco de febre maculosa.